Foi tentativa de homicídio da minha mãe. Eu era muito atentado na escola. Nunca precisei utilizar para machucar alguém. Para observar, normalmente na igreja o filho do pastor é o mais atentado. Tem gente que não entende, pensa que isso é pecado, é errado. E não é. E aí o pastor que estava lá era convidado, e ali eu senti o mover de Deus, não que eu não sentia antes, mas de uma forma totalmente diferente. A minha infância, graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias porque eu nasci num berço evangélico, né? E meus pais me ensinaram a andar no caminho certo. Tenho uma irmã chamada Daniela Guedes também e a outra Gabriela também, são as minhas irmãs. E nós somos ensinados a andar no caminho que nos conduz ao céu. Então eu agradeço meu pai, agradeço a minha mãe por ter nos ensinado a forma de andar hoje em dia, né? Que é bem complicado no mundo de hoje, mas também não que eu seja velho, mas já tinha uma dificuldade muito grande naquela época para estar nos caminhos do Senhor. O inimigo já vem trabalhando de todas as formas para tentar tirar o nosso foco, né? E eu agradeço a Deus por eles ter nos ensinado, por ter nos induzido também na vida, tanto ministerial quanto na vida física, normal, secular, a estudar, a crescer, a ser alguém na vida, né? Porque futuramente seria pai de família. Então isso contou muito, colaborou muito para quem eu sou no dia de hoje. Joás na escola. Gostava de estudar e não gostava de estudar, né? Porque quando tinha as brincadeiras, valorizava muito as brincadeiras, mas assim, apanhei pouco, né? Surra mesmo eu tomei uma, os restantes foi tentativa de homicídio da minha mãe. Brincadeira. Mas assim, porque eu também eu era muito atentado na escola. Eu gostava muito de brigar, dentro da escola, brigar mesmo, mas era meu hobby, né? Era meu hobby, brigar, mas assim, estudei, passei e tudo mais, graças a Deus tenho o meu 2º grau completo, trabalhando para fazer a minha faculdade também, mas Joás na escola foi esse. Olha, ser filho de pastores, querendo ou não, vai sempre ter uma pressão sobre o filho de pastor. Porque tem muita gente que acha que por ser filho de pastor, também é pastor. E não é assim que funciona. E se você parar para observar, normalmente na igreja o filho de pastor é o mais atentado. É o que mais dá dor de cabeça. Não todos, né? Mas no contexto geral, o filho de pastor sempre é isso. E tem muitos filhos de pastores que se revoltam devido à cobrança em cima. Tem muitos filhos de pastores que questionam os pais dentro de casa devido a essa cobrança, né? Mas eu nunca tive essa pressão em relação dos meus pais sobre isso. Eles sempre me ensinaram a andar no caminho certo, né? E, claro, quando eu pisava torto, eles nunca afrouxou, nunca passou a mão na cabeça. Não eram 2 pesos e 2 medidas, não. Pelo contrário, o de casa, eles cobravam mais porque sabia que tinha que dar exemplo. Meu pai, ele sempre mexeu com luta, né? Claro que quando eu já nasci, ele já tinha um tempo que ele tinha parado, mas 5º dan de karatê, então isso aí sempre veio movimentando dentro da família. Por parte de pai, a maioria dos meus tios mexem com luta, ou mexiam com luta, né? Hoje em dia eles pararam. Então eu sempre cresci nesse meio ouvindo, então eu resolvi participar. E aí desde os meus 6 anos eu comecei a praticar. Comecei pelo karatê, aí vim crescendo, fiz um pouco de capoeira, taekwondo, aí fiz muay thai, luta livre e kickbox. Aí eu segurei aí, né? Mas assim, mais por esporte. Graças a Deus, nunca precisei utilizar para machucar alguém em relação a querer ser melhor. Não, mas eu sempre fui mais por defesa mesmo e por hobby, né? Por hobby. Então assim, até hoje tem isso na vida, não tem como escapar. Pratico, faço, treino, gosto de participar de campeonatos. Isso sou eu, o Joás mesmo, né? E tem gente que não entende, pensa que isso é pecado, é errado. E não é. É um hobby que a pessoa tem, vontade de treinar. É como se alguém fosse para academia. Hoje em dia, se a gente parar para observar, quem vai para academia, 90% do povo que vai na academia, antigamente era estética, hoje é saúde, né? Mas em relação à luta, é muito bom, eu gosto. O meu encontro ou a minha conversão com Jesus,
Se parar para observar, eu falei que agradeço a Deus por ter nascido no berço evangélico, né? Então muitas pessoas pensam que a gente já nasce crente, e não é. Até a gente ter a noção do que é vida, como é a realidade da vida. Então assim, até uma certa idade, vou colocar aqui até meus 8 anos, sempre estive ali dentro daquela caixinha, tem que ir para a igreja e tudo mais, só que você vai começando a descobrir o mundo, você vai começando a ver as amizades e tudo mais, e aí chega um momento que você está na igreja, mas na realidade só de corpo, mas a mente está lá fora, pensando nas coisas do mundo, conhecendo outras palavras que não convêm para quem está dentro da igreja, né? E assim, a chave virou, eu entendi que eu tinha que aceitar a Jesus, reconhecer mesmo como meu suficiente Salvador quando eu tinha meus 10 anos. Né? E detalhe, não foi nem por uma pregação do meu pai, foi em um congresso que estava tendo em uma das igrejas, e aí o pastor que estava lá era convidado, e ali eu senti o mover de Deus, não que eu não sentia antes, mas de uma forma totalmente diferente. E eu senti o mover de Deus, ouvi Deus falando comigo, e vi que era o momento que eu tinha que reconhecer, porque eu tinha que ter uma atitude na minha vida, né? Eu tinha que ter uma atitude na minha vida. E nesse dia foi o dia que eu levantei as mãos para os céus, aceitei a Jesus, na realidade, porque aceitar a Jesus, né? A primeira vez é aceitar a Jesus, não é reconciliar. E aí foi onde eu senti aquele desejo de entrar firme na obra, de trabalhar e tudo mais. E o detalhe, viu? Eu sempre fui baterista na igreja, eu comecei com 6 anos. Então assim, eu tocava desde meus 6 anos ali e tudo mais, e participando das coisas, mas não tive esse encontro que tinha que ter mesmo com Deus. Né? Ouvi ele falar, é o momento, chegou a hora, e foi nessa fase aí que eu reconheci Cristo como meu único e suficiente Salvador. Olha, chamado, é até engraçado, né, falar sobre o chamado. Pensa num negão que correu, pensa num negão que correu, e assim, por mais que eu participava dos eventos da igreja, estava ali na frente, eu gosto muito de servir. Os meus pastores, eu gosto muito de servir, eu gosto muito de estar ali perto, apoiando tudo mais, prestando atenção no que ele está precisando, ou músico, alguma coisa assim, coisas de músico, né, dentro da igreja. E desde pequeno teve essa profecia de que eu iria ser, que eu tinha um chamado para ser pastor. Mas isso na minha mente nunca entrou, nunca tive esse desejo. E olha que eu cresci sendo meu pai aqui em Brasília presidente, na região de Brasília, de uma igreja. E aí saí da igreja do meu pai, fui para a igreja do meu tio também, ele era presidente, né? E as mudanças de igreja, assim, foi alguns detalhezinhos que não dava mais para permanecer. E da igreja do meu tio eu fui para a igreja da minha tia também, que ele é presidente, né? Que ele é presidente. Então, assim, sempre estive ali perto vamos colocar assim, da patente mais alta da igreja. E sempre servindo. E o que é interessante é que eu sabia que quando chegava perto das unções na igreja, o pastor já estava me rondando e eu sabia que alguém contava que meu nome estava lá. Aí eu aprontava alguma para ver se ele tirava meu nome. É mais ou menos isso aí, eu aprontava alguma para tirar meu nome, entendeu? Tipo assim, fazer alguma birra, que você, não vou não, aí criava ali, tirava o nome, mas era só essa intenção. Nada assim para ficar de prova, né? Nada para ficar de prova. Então eu sempre fugi, sempre corri de todas as formas, mas aí chegou um tempo que Deus me pegou no contrapé. Chegou um tempo que eu estava em uma das igrejas que eu estava, então eu peguei um evento muito grande para fazer, enorme mesmo para fazer, e nisso aí os pastores ficaram me observando. Quando eu menos espero, eu já tinha virado diácono. E eu envolvido com a obra, quando eu menos espero, eu já tinha subido mais um cargo. Quando eu achei que não, já estava na patente de pastor. E a minha esposa até hoje sorri de mim, falou, não era tu que corria? Falei, pois é, mas o chamado foi mais ou menos por aí. Eu corri muito, mas chegou um ponto que não dava mais para correr. Porque assim, quem tem chamado, você pode se esconder. Se esconde no teu quarto, Deus entra no pé de chave, né? Você pode fingir que vai desviar, não tem problema não. Tem profeta dentro de casa, tem profeta fora de casa também. Então, aonde você vai, tem um profeta falando, tu tem chamado. Pode voltar porque teu lugar não é aqui não. Então, eu entendi que já não tinha mais para onde correr. E aí, quando chegou o meu chamado para ser pastor, eu abracei, né? Eu abracei de corpo e alma mesmo, assumi o chamado
e me dediquei sobre isso também. E não é fácil, mas também é gratificante. É muito gratificante, entendeu? Essa área de ser pastor é muito gratificante. Pesado, mas é legal. A melhor parte de ser um pastor é porque você está cuidando de pessoas que necessitam e precisam ali de uma palavra amiga, de um abraço, de alguém que esteja perto para conduzir em alguma situação. E a pior parte disso tudo é que nem todo pastor, ou praticamente todos os pastores, não tem com quem conversar, porque pastor é ser humano. Pastor passa por problemas, pastor passa por dificuldades e às vezes não tem com quem conversar. Porque pastor não pode conversar com um membro da igreja. Pastor tem que conversar com outro pastor que vai te conduzir também. Então, essa é a parte ruim. Tem muitos pastores que às vezes estão no púlpito pregando, mas por dentro ele está sangrando. Mas tem que trazer uma palavra porque tem gente lá embaixo aguardando. Então, essa é a parte ruim de ser pastor. Mas, tirando isso aí, é insignificante perto daquilo que você tem no chamado de ser pastor, que é abençoar, conduzir, ensinar vidas. E o melhor, ganhar almas para o reino. Isso aí é... Pensa num negão que gosta de ganhar almas para o reino, sou eu, viu? Na minha caminhada pastoral, eu já me senti sozinho. Não foi uma, duas vezes, não. Mais que isso. E assim, você olhar para um lado e não ter com quem conversar, olhar para o outro também não ter com quem conversar. Eu posso até trazer um pouquinho mais detalhado. Por quê? Porque esses períodos que eu passei foi justamente uns períodos muito turbulentos na minha vida, né? Muito turbulento na minha vida, onde você achava que pessoas que estavam com você, na realidade, na hora difícil, elas não estavam. Pessoas que você achava que podia contar, na hora mais difícil, você sabia que ela não podia contar com aquela pessoa. Então, assim, foi um momento muito difícil nessa caminhada. Já passei, mas para honra e glória do meu Deus, do nosso Deus, consegui passar por esse período. Deus enviou pessoas no meu caminho que pude conversar, me conduziram, trouxe um refrigério, né, para minha alma, para minha mente e também para minha casa. Porque, querendo ou não, o pastor, quando sofre, toda a casa sofre também. Na caminhada do meu chamado, eu já tive pensamento sim de parar. E acredito que não só eu, como todos os pastores, não alguns, todos, por causa do peso do chamado. E assim, e o porquê? Porque você vê muita injustiça. Você para ajudar as pessoas e no final das contas ninguém reconhece o sacrifício que você fez. Às vezes você deixa a sua família dentro de casa para ir ao encontro de alguém, para conduzir, para abençoar, para orar, para tudo isso. Só que aí quando você para observar, a ingratidão é muito grande. Só que eu peguei isso quando eu pensei em parar, que eu não estava olhando para o reino, eu estava olhando para mim. E muitas das vezes quando a gente para observar nesse ponto, a gente já não está mais focando o reino. A gente já está observando sobre a pessoa, sobre o reconhecimento na terra. E é por aí que a gente começa a perder aquele foco de querer continuar. A vontade de querer parar é maior, porque se a gente não reconhece, não olha para a terra e vê que as pessoas não estão reconhecendo o nosso esforço, isso aí é muito ruim. Isso costuma matar muita gente em cima de púlpito. E reino não é isso. Reino você vai ter seus altos e baixos. E o melhor de ser conhecido na terra é ser reconhecido no céu. Eu pensei em parar. Umas 2 vezes já pensei em parar. Não sair da igreja, mas estacionar o ministério. Só ficar no culto e tudo mais ali, tranquilo. No máximo uma oportunidade para tentar dar uma de cantor, né? Alguma coisa assim, mas... Ou então ajudar ali tocando alguma coisa. Mas aí eu vi que o chamado não me permitiu. Isso aí, até Jesus voltar, vai continuar. Eu tenho 26 anos de casado, para honra e glória do nome do nosso Deus.
A minha esposa, eu conheci ela em outro ministério, né? Como eu falei no início, estava no ministério do meu pai e fui para o do meu tio. Ela já era da igreja do meu tio, ali eu conheci. E foi um tempo muito curto em relação a namoro, noivado e casamento. Foi questão assim de 1 ano, mais ou menos por aí assim. E até hoje eu agradeço a Deus, né, pela esposa que Ele me deu, que é a Milena Guedes, né? Então eu agradeço a Deus. Como todo casamento, temos nossos altos e baixos. Isso é normal dentro de um casamento. E 2 cabeças que sentam para conversar, o casamento vai durar por muitos e muitos anos. Não é à toa que nós temos 26 anos de casado e que Deus abençoe até a volta dele ou até que Deus levar ou um ou outro, né? E assim, agora um testemunho bom também é que ela não podia ter filhos, não podia engravidar e tinha cisto, essas coisas assim. Então eu quero falar aqui que os meus 3 filhos é um milagre de Deus no meu casamento, né? Eu tenho a Giovana, que foi a primeira, tem 26 anos também, vai fazer 26 anos agora, e o Isaac, que já é o segundo, fez 16 agora, né? E a minha pequenininha, que é a caçula, a Rafa do Traje, que a gente fala, a Radassa, que tem 15 anos. Então assim, você pode observar que da primeira para o segundo, está em torno aí de 9, 10 anos. Nesse percurso, teve tudo para gerar um filho, só que ela não podia gerar. Desde a primeira, o médico falou, não sei como é que você gerou uma criança. Da primeira para a segunda também o percurso, o prazo era bem distante. Então, quando o Isaac veio, acho que Deus falou bem assim, não, deixa eu mostrar que quem manda aqui sou eu. O Isaac nasceu, logo em seguida, pouco tempo, já veio a notícia que a Milena estava grávida de novo, que era da Radassa, né? E o que eu tenho para falar desses meus 3 filhos? São bênção. Eu sou um pai muito feliz na face da terra. Filhos é bom. Se me pedir conselho, eu falo, pode virar pai, pode virar mãe. É muito bom. Muda toda a trajetória da vida de um homem ou de uma mulher. Se você tinha um percurso na sua vida, o filho vai mudar tudo, né? Se precisasse fazer tudo de novo, eu faria. Tanto casaria com a mesma mulher, tanto teria meus 3 filhos de novo. Porque eu agradeço a Deus todos os dias pela família que Ele me deu. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de poder cuidar da minha esposa e dos meus filhos, de ser um pai presente dentro de casa, de ser um marido presente também na vida da minha esposa, né? De vez em quando ela puxa minha orelha, não sei porquê, falo para ela, puxa meu cabelo quando eu fizer alguma coisa errada, mas ela não quer puxar. Mas faz parte do casamento, né? E assim, eu sou esse Joás que vocês estão vendo, né? Eu sou muito descontraído, muito dificilmente vocês vão me ver com a cara fechada. O negócio pode estar dando sangue na canela, o sorriso vai estar no rosto o tempo todo, porque eu acredito que se cara fechada resolvesse algum problema, ninguém teria, né? Ninguém teria. Mas eu sou feliz pela família que eu tenho e agradeço a Deus todos os dias pela esposa e pelos meus 3 filhos. Como é que eu cheguei aqui na R11? Foi justamente a saída da igreja do tio da minha esposa, né? Por alguns probleminhas lá. E eu quero deixar bem enfatizado aqui que eu não sou aquele crente que fica pulando de igreja em igreja. Para me tirar de uma igreja é porque teve um contexto que não deu mais para permanecer e que afetou a minha família. E ministério não se começa dentro da igreja, se começa dentro de casa, né? Então teve um probleminha que eu tive que sair juntamente com a minha família e nesse percurso a gente ficou aí mais ou menos 1 ano procurando uma igreja boa de palavra. Eu vou te falar, a gente rodou e é difícil achar uma igreja de palavra hoje em dia. Tem que ser dito isso, porque é verdade. Igreja de oba-oba você encontra em muitos lugares, mas igreja com palavra conta-se nos dedos. E por um acaso, eu tinha comentado com a minha esposa, vamos naquela igreja? Ela, vamos. E eu estava tentando induzir a minha esposa, porque ela mesma em si já estava bem para baixo, bem fraca na fé.
né? E os meus filhos estavam com a mente bem turbulenta. E nós viemos aqui na igreja, minha esposa gostou. Viemos a segunda vez, ela gostou. E eu sempre observando o comportamento dela. Porque eu sou muito fácil em lidar. Onde eu chego, é muito tranquilo. Agora a mulher já é mais sistemática, né? E ela, por ser uma mulher bem estudiosa em relação à palavra, ela é meio crítica com o negócio de Bíblia. Então, assim, blá, 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 para ela não desce, né? Ela já entorta logo o bico. Então, eu estava esperando ela se adaptar. Por incrível que pareça, ela olhou para a igreja, veio a primeira, a segunda, na terceira vez, ela já falou, eu vou ficar nessa. Eu vou ficar nessa. E eu deixei ela tomar a decisão, primeiro. E quando ela tomou a decisão, ela falou, vou vir para essa. Organizamos para a carta, né, dela, falei, vamos pegar logo a minha também. E aí eu fiquei calado. Ela veio, trouxe a carta. E eu esperei o comportamento dela dentro da igreja. Eu falei, legal, deixa eu ver como é que você vai ser daqui para frente, né? Depois de 3 meses, foi que eu trouxe a carta para a igreja. Porque eu esperei ela chegar, ver que era o local certo, para depois eu tomar a minha decisão. Porque, como eu falei no início, o ministério não começa dentro da igreja, o ministério começa dentro de casa. Primeiro eu tenho que estar com a minha família estruturada. E aí, quando ela falou, eu quero ficar aqui nessa igreja, eu falei, agora beleza. Aí eu trouxe a carta, falei com o pastor nos recepcionou assim de uma forma surreal, a pastora também. E a minha esposa, quando chegou aqui, ela ainda estava meio arisca, né? Meio arisca, sim, devido a algumas coisas que tinham acontecido. Mas, ao passar do tempo, ela foi se adaptando, foi vendo como é que era, né? É bom porque Deus tratou com ela e ainda trata com ela, né? A forma de conduzir, a forma de falar, a forma de se comportar. E assim, uma coisa que arrasta muito é o exemplo dos nossos pastores. Eu cito aqui o exemplo da nossa pastora Ivanete, a forma dela conduzir, de trabalhar, isso arrasta muito, isso chama a atenção de muitas pessoas. Porque ser pastor, ser líder, não é só levantar o dedo e dar a ordem. É a forma que você conduz, é a forma que você fala. Então isso aí chamou muita atenção da minha esposa. E o nosso pastor Reginaldo é fora da curva também, né? Que quando ele fala que vai trabalhar dentro da igreja, ele é o primeiro a estar. Ele não dá a ordem e fica sentado, ele é o primeiro a estar. Então é uma coisa que chamou muito a minha atenção. E eu sou daqueles também que eu não sou de ficar parado dentro de igreja, só em status, só sentadinho naquela posição, não. Eu gosto de trabalhar. Se é para fazer, vamos fazer. Se é para quebrar a parede, vamos quebrar a parede. Se é para limpar, vamos limpar. Se é para servir, vamos servir. Porque, assim, chamado de pastor não é sobre a posição, mas é sobre quem você vai, o que você vai fazer. E pastor é o maior garçom dentro da igreja. Ele tem que servir todo mundo que está dentro da igreja, da portaria até o altar. Não é sobre o status, mas é sobre quem é. E isso nossos pastores nos ensinam de uma forma sobrenatural. E me apaixonei pela Dev 11 e se for para recomendar, quem estiver sem igreja, venha para cá. O conselho que eu poderia dar para o Joás do passado, se eu pudesse retornar, seria aproveitar melhor o tempo na casa de Deus, entendeu? O tempo que eu perdi fora, porque assim eu passei um período, eu me afastei da igreja, eu não fui curtir o mundo. Chegou um período que eu me afastei da igreja, eu não tinha cargo, nada disso não, mas eu me afastei da igreja. E nesse período, eu comecei, como eu mexia muito com música, então assim, eu comecei a criar bandas e tudo mais para cantar no secular. E aí nesse período Deus puxou a minha orelha. E esse período perdurou aí mais ou menos uns 3 anos. Então perdi um tempo precioso que eu poderia estar aproveitando dentro da casa de Deus. Se eu pudesse voltar com a mente que eu tenho hoje, eu não teria me afastado e não teria feito o que eu fiz. Não pequei assim em relação ao mundo, beber, fumar, essas coisas eu nunca fiz. Nunca. De pequeno até hoje, graças a Deus, nunca tive nenhum vício, né? Nunca tive nenhum vício, mas me afastar da casa de Deus me gerou um probleminha também. Eu já era casado,
já tinha só a Giovana. Então, assim, me gerou um problema que se eu pudesse voltar, eu não iria fazer novamente. Eu gosto muito, até conhecido, né? Salmo 100, fácil, né? Celebrar e com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, a servir ao Senhor com alegria. Eu gosto de servir o Senhor com muita alegria. Aonde você me vê. Se eu estiver pregando para uma pessoa, a intensidade de pregar é a mesma. Se eu estiver pregando para 1000 pessoas, a intensidade é a mesma. Eu não mudo devido à quantidade, porque eu tenho uma alegria em servir o reino. Então, celebrar a Deus é com muita alegria. Eu gosto de levar a obra com muita leveza, mesmo sabendo que é pesado, mas eu gosto de levar com muita leveza, porque é muito gratificante. Meu nome é Joás Guedes e esta é a minha história.